Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco mais esse momento de estudo, esse momento de reflexões que fazemos. Hoje em cima do Livro dos Médiuns, especificamente do capítulo 24 da Identidade dos Espíritos. Por que esse tema? Ultimamente temos recebido muitas mensagens em correntes de WhatsApp, muitas delas sendo de espíritos, né, de outros planetas, de outros universos. Tem umas mais complexas que as outras. Todas as vezes nós questionamos, né? Qual que é a fonte, quem que mandou, por que esse espírito está escrevendo isso? Precisamos ficar atento com a coerência doutrinária. E nos foi perguntado, mas o que essa mensagem bonita contraria a doutrina? Realmente, as palavras bonitas, umas palavras bacanas, né? Um textão gigante. Para responder essa pergunta, ela não é tão simples assim. Nós temos que pegar ajuda de uma reflexão já feita por Allan Kardec em cima desse assunto, que é a identidade dos espíritos. Por que nós precisamos conhecer a identidade dos espíritos? Justamente por isso, para eles não nos enganarem. Né? Então, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Ou seja, é difícil entrar num acordo. Ah, esse espírito, ele escreveu isso. Ah, não, não é esse espírito, é outro. Ah, não, mas essa frase é bem característica dele. Ah, mas quem assina é outro. Então fica uma controvérsia ali. E aí Kardec, ele traz para nós um meio, né, bem lógico, bem racional para nós identificarmos realmente quem é que está escrevendo aquela mensagem, qual que é o objetivo desse espírito em escrever essa mensagem. Né? É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. Não dá para você saber se é ele mesmo. Aqui encarnados, eu olho para a pessoa e eu sei quem é, se eu conheço. O espírito não. Primeiro, eu não estou vendo. Segundo, se eu puder ver, eu não sei se ele está projetando essa imagem na minha cabeça ou se ele está mudando a forma do perispírito pela sua forma de pensar. Então não dá para saber quem é. Ele pode adquirir a forma que ele quiser. Né? E sabe-se que facilidade, alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Então o espírito vem, passa a mensagem e coloca lá um nome. Ah, espírito tal. Quem que é esse espírito tal aí? Será que é ele mesmo? Será que é esse espírito que está lá? Então, como que a gente descobre quem que é? Por isso mesmo, é depois da obsessão uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Olha só, Kardec coloca a obsessão como algo mais complexo, mais difícil de se resolver, problemas de obsessão. O, o segundo maior problema é sobre a identidade dos espíritos. É um problema significativo identificar o espírito. Então Kardec já ressaltou que é algo que tem que se tomar muito cuidado na hora de aceitar ou não a mensagem assinada por tal espírito ou tal espírito. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância. Então, em muitos casos, não importa quem está falando. Mas por quê? Se não importa quem que está falando, quem que está assinando, por que nós temos que saber quem é que está escrevendo? A identidade dos espíritos
das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Então nós pegamos um personagem lá, né, de 2000 anos atrás, Júlio César, por exemplo. 2000 anos atrás ele era uma pessoa, hoje ele é outra. Aí nós vamos analisar a mensagem lá. Imperador Júlio César. É óbvio que ele não vai mais escrever como ele escrevia há 2000 anos atrás. Em 2000 anos ele mudou. Ele mudou. Não é mais a mesma pessoa. E aí nós buscamos quem foi esse espírito na sua biografia e vemos que ele é de determinado comportamento. Aí chega hoje, a gente percebe que ele está diferente. E aí, será que é outro espírito? Será que é o mesmo que mudou? Então, quando se trata de personagem antiga, fica complicado. Fica mais complicado ainda. Então, julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Então, vamos julgá-lo agora, nesse momento. Então, ele está escrevendo, não importa quem é. Se é o Júlio César de 2000 anos atrás ou se é ele de agora. Não importa. O que ele escreveu hoje? Qual é a mensagem que chegou agora? Qual é a linguagem que ele usou? Então vamos identificá-lo pela linguagem. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome que ele usa. Então vamos esquecer o nome. Vamos para o corpo do texto. O que o corpo do texto está querendo nos dizer? O que o texto está querendo nos trazer? Qual é o objetivo desse espírito em escrever esse texto? Bom, aí Kardec, de uma forma bem objetiva, bem clara, nos coloca lá modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Ele dá um passo a passo ali, bem prático, bem racional, para nos ajudar a não cairmos nas malhas, né, da enganação. Então, lá no tópico 262, se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus. Se a identidade absoluta do espírito é, em muitos casos, uma questão acessória, ou seja, não importa quem ele foi, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus. É muito óbvio distinguir. Porque, pode ser-nos indiferente a individualidade, mas suas qualidades nunca. O espírito imperfeito, ele sempre vai deixar um rastro de imperfeição na sua forma, na sua linguagem, no seu jeito de agir. O nome não. Qualquer nome que ele colocar, colocou. Não dá para questionar o nome. Mas a linguagem dá. É isso que Kardec está falando. Os bons espíritos, eles deixam o seu rastro de superioridade na linguagem. Os espíritos inferiores deixam o seu rastro de inferioridade na linguagem. E é esse rastro que Kardec nos ensina e nos convida a identificarmos. Como se tivéssemos que investigadores. Vamos em busca do rastro de inferioridade do espírito ou de superioridade na linguagem dele. Em todas as comunicações instrutivas, que são instrutivas, aquelas que trazem instruções, isso, aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Primeiro que o espírito não fala o que tem que fazer, mas de alguma forma ele traz a instrução sem ter que falar que a gente tem que fazer. Então aí já vê a capacidade de síntese, e de aplicação da instrução. Então, em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção. Porque só ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta. É bom
ou mal o espírito que se comunica? Em que grau de escala espírita ele se encontra? Eis as questões capitais. Eis as questões capitais. Veja escala espírita no Livro dos Espíritos, número 100, questão número 100. Então tá lá, volto lá no Livro dos Espíritos, questão número 100, escala dos espíritos. Como que o espírito superior age, o inferior age, o mediano, né? Para identificarmos, sabermos com quem estamos dialogando, conversando ou recebendo a mensagem. E lá no ponto 264, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Fato. Então, o espírito depurado é bom e afável. Não tem ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Então, uma mensagem de um espírito bom não tem nenhum teor de ódio. Nenhum. Nem aos homens, nem aos outros espíritos. Nenhum indício de impaciência. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, sem animosidade, com calma, com paz. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. E se concluirá que tudo o que denote da linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. Então, se o espírito tem a falta de bondade, é meio óbvio isso, né? Ele não é um bom espírito. Então, nós vamos ter que analisar a mensagem, o corpo da mensagem, para ver tudo isso daí, né? Em se submetendo todas as comunicações ao exame escrupuloso. Então, aqui Kardec não tem meio termo para isso. É tudo de uma forma escrupulosa. Escrupulosa é profunda, minuciosa. Então, pegamos um exemplo, Chico Xavier. Então, se nós estamos aqui nos colocando como espíritas, estudando Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, nós teríamos que aplicar esse ponto 266 às mensagens de Chico Xavier? Sim, baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, nós teríamos. Nós fazemos? Não sei. Cada um é cada um. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Mas aqui fica um ensinamento. Isso não desmerece a pessoa de Chico Xavier pela bondade e caridade que sempre praticou. O que está se colocando em xeque aqui é o corpo da mensagem que o Espírito passou por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. Não o Chico Xavier está sendo questionado. A comunicação que foi passada. Todas, por exame escrupuloso, em se lhes perscutando e analisando o pensamento e as expressões que é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitação, joga fora. Não pense duas vezes. Tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Então, faço a análise. Apontou contra a lógica ou apontou contra o bom senso, rejeito sem hesitação. Repetimos, este meio é único, mas infalível. Porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Se o rastro de inferioridade do espírito está na mensagem, passando a mensagem por um crivo rigoroso desse, há de se encontrar.
Encontrou, joga fora. Nenhum espírito engana mais. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta prática, pois que eles próprios a aconselham. Então, mas o espírito vai ficar triste que eu vou jogar a mensagem dele fora. Não, ele não vai. Pelo contrário, ele vai ficar feliz. Porque é isso que eles orientam e é isso que eles aconselham. Então, o espírito que é superior, o espírito que é bom, ele não vai ficar triste. Ele vai ficar feliz de ver que nós estamos desenvolvendo a razão e o senso crítico. Ele vai ficar feliz. Apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder. Então, o espírito mau ele vai ficar bravo. Por que ele vai ficar bravo? Porque nós não estamos dando atenção para ele. Nós estamos questionando, criticando as suas atitudes. Aí ele vai ficar bravo. Aí eles provam quem eles são. Espíritos inferiores. Eis aqui o conselho que a tal respeito nos dá São Luís. Então vem São Luís passar esse conselho para Kardec. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos, qualquer que seja a confiança legítima que inspire os espíritos, que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. Por mais confiança que se tem, legítima, ao espírito que está se comunicando ou presidindo o trabalho, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. Olha só quem está falando isso para nós, o São Luís, um espírito muito evoluído, que participou, que esteve presente diretamente no trabalho da codificação. Aí ele vai ficar triste que vai jogar fora a mensagem? Não, ele vai ficar feliz, porque ele vai estar fazendo o que ele está pedindo. Então o espírito superior vai ficar feliz. Bravo vai ficar o espírito inferior. É de não deixardes de pedir as explicações necessárias. Não entendeu o que o espírito quis dizer? Pede a explicação, questiona. Pede para ele ser mais claro, pede para explicar de uma forma mais lógica, mais compreensível, sem ser prolixo. Para formar de opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Podem resumir-se nos princípios seguintes, os meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos. Então agora Kardec coloca uns princípios aqui, né? Ele coloca em ordem, não coloquei todos, mas coloquei alguns mais relevantes para o nosso estudo de hoje. Não há outro critério senão o bom senso. Então ele começa com o bom senso, para se aquilatar do valor dos espíritos. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, uma linguagem nobre, elevada, sensível, sutil, sem trivialidade, sem banalidade, não ficam se preocupando com coisas passageiras. Isso é muito importante. O espírito superior não se preocupa com problemas passageiros, coisas passageiras, banais. Mas o que é banal para ele não é banal para mim. Justamente. O valor que ele tem da vida é muito diferente do nosso. Problemas passageiros materiais são banais. O que não é? Os problemas morais. A esses eles dão atenção. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam de seu saber ou da sua posição que ocupam entre os outros. Eles são humildes. Eles vão passar o conhecimento de uma forma, até muitas vezes, um pouco tímida, para não expor muito a posição que ocupa.
são cuidadosos quanto a isso. A dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo reflete das paixões humanas. É o contrário, eles querem se mostrar sábios, eles querem se mostrar conhecedores, eles querem se mostrar donos da verdade, eles querem que sempre exaltar a sua imagem. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância. A arrogância a gente identifica em muitas mensagens, apesar de estar revertida, circundada por palavras bonitas. A fanfarronice, a acrimônia, é indício característico de inferioridade e de embuste. Encontrou qualquer coisa dessa dentro da mensagem, qualquer trecho que seja, é embuste, é inferioridade. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo, até inventam, né? Ah, se ele não sabe, ele inventa, só para ele não deixar de dar a resposta, né? Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso aponta a fraude. Aqui, ó, heresia científica notória. Por exemplo, um espírito vem defender que a Terra é plana. É uma heresia científica notória. A gente sabe que ela não é. É fraude. O homem foi lá no satélite, estação espacial, tirou foto da Terra, ela é redondinha. Ciência, astronauta, foi lá, comprovou, telescópio. Aí o espírito vem e fala que é plana. É fraude. Estou dando um exemplo bem grosseiro, né? De uma heresia científica notória. A gente pode pegar outras coisas, né? O espírito pode vir e falar, né? Que, por exemplo, agora está vindo bastante aí, né? Que chá de limão com... Vou dar um exemplo. Chá de limão com alho mata o coronavírus, Covid-19. Não mata, é fraude. É só você pegar um trabalho científico lá, você vai ver que não mata. A gente tem que estar atento com essas coisas, né? Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Com muita facilidade eles predizem o futuro. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha. Nunca determinam data. Então, se um espírito superior quer passar algo que vai acontecer no futuro, ele não vai passar de forma clara com data, ele vai passar o pressentimento. Então, eu tenho a sensação, eu tenho o pressentimento de que alguma coisa vai acontecer, mudo de caminho. Ele não vem e fala, ó, ali na frente a ponte vai cair, você vai morrer. Não, ele traz o pressentimento. Eu sinto aquela sensação. Ele não fala data, ele não fala detalhe, ele não fala nada. Espírito que vem e prevê o futuro com data, que prevê o futuro com detalhes, fraude. Fraude. Tá aqui, é só estudar Livro dos Médiuns, da Identidade dos Espíritos. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Está mistificando, está inventando história. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Então, aqueles textões de WhatsApp, né, do espírito que veio lá, não sei de que planeta aí, tem bastante, é prolixo. Ele fala e não fala nada. O espírito superior, ele tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. Ele tem a arte da síntese. Ele pega toda aquela informação e sintetiza de forma clara, de forma curta e objetiva.
Porque cada palavra é empregada com exatidão. Não tem palavra solta. Então isso é um ponto importante. Pega um texto, quer analisar se é fraude ou não, vê se tem um monte de palavras sem sentido, frases jogadas, sem nexo. Sem sentido, uma frase da outra. Pronto, é fraude. Isso é simples. Os espíritos inferiores usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura. Obscura que você lê, você não entende. Travancada, você não entende nada que está escrito. A força de quererem parecer profunda. Então ele fica forçando a barra numa história que no fim não tem sentido nenhum. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Ele impregna, ele cola, ele quer ser visto, ele quer atenção. O espírito superior não. Ah, você não quer ouvir? Tá bom. Por que ele faz isso? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Respeitar a opção da outra pessoa é ponto importante de desenvolvimento moral. Uma lição importante para nós hoje. Respeitar a diferença. O espírito superior respeita. Ah, você não quer? Tudo bem. Tchau. Até mais. E vai embora. Respeito. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. Impôs, não sabe respeitar a opinião do outro. Ele quer pôr o quê? Quer pôr a dele. Todo espírito que impõe trai a inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Olha aí, que importante isso na nossa vida. Será que nós não somos muitas vezes absolutos, né, nas nossas opiniões, nessas brigas políticas que a gente quer, todo mundo quer ter a razão, né? Cada um que faça o que bem achar. Cada um pense o que quiser, cada um defenda o que quiser, desde que não coloque em risco a vida dos outros, né? Aí também tem um limite. Estou falando em atitudes, né? Mas em questão ideológica, cada um pense o que quiser. Isso é respeito. Pretendem ter o privilégio da verdade. Essas pessoas querem ter o privilégio da verdade, batendo boca, ideológica. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Então impõe. Aqui, ó, essa aqui é uma mensagem de uma enfermeira que está rodando no WhatsApp. Caiu no nosso grupo. Caiu no nosso grupo, aí questionamos, né, a veracidade da mensagem, questionamos baseado nos estudos desse aqui que nós estamos fazendo. E aí nos foi questionado onde que essa mensagem vai contra a doutrina. Bom, ela é enorme essa mensagem. Eu não coloquei aqui porque ela é aquela que fica rodando o dedo na tela e ela não acaba. Então eu peguei umas frases, só algumas frases para a gente analisar aqui. Com certeza vocês devem ter recebido essa mensagem aqui. Se não receberam, ainda vão receber, porque ela está rodando aí, né? Principalmente agora, que essa história do vírus, né? Então, os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Olha aqui, ó. Aí a mensagem coloca assim: ainda que vocês se sintam minoria, vocês são canais. Ó, exaltando a importância pessoal. Vocês são canais. Vias através das quais poderosas podemos fluir pílulas de cura para este vírus energético.
Então, o espírito está exaltando a importância pessoal das pessoas para se sentirem importantes de uma coisa que não tem sentido nenhum. Fluir pílulas de cura para o vírus energético. O vírus, ele é material. Então, ó, uma aulinha aqui, ó, de vírus. Um material genético envolto por uma cápsula proteica. É matéria. É matéria. Não tem nada de energético aí. É matéria. É um ser. Olha lá, ó, ainda termina assim. Que teimam em querer trazer ainda mais a dor. Teimam? Por que eles teimam? Foi dada alguma ordem para eles? Eles são seres que estão aí, ó, na escala evolutiva, cumprindo o papel deles. E nós, o nosso. E se formos analisar bem, eles contribuem para o nosso desenvolvimento intelectual, porque numa situação dessa, que a humanidade cresce. Então, eles estão fazendo um papel bom para a humanidade. Por mais que tudo indica que seja ruim. É só mudar a perspectiva da visão. Mas o papel é bom. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que tome um nome imponente. Prescrição meticulosa. Então, olha aqui a prescrição meticulosa do texto. Mentalizem seus protetores especiais. Protetores especiais. Tem protetor que não é especial? Fortaleçam sua fé. Criem um espaço em seus lares. Prescrição meticulosa. Acha um cantinho, um espaço de trabalho, uma organização. Ah, mas você está tirando do contexto porque tem que ler o texto inteiro. Então tá bom, pega o texto lá. Esse texto, eles são frases jogadas. Essa frase, ela está jogada lá. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo, tomar a sério semelhantes nomes. Ainda por cima, eles pegam os nomes de pessoas famosas e tentam trazer essa identidade para que o próprio nome traga credibilidade ao texto. Olha aqui, esse texto que eu dei o exemplo agora, ele vem assinado pela Ana Justina Neri. A Ana Justina Neri, ela foi uma nobre, realmente uma nobre enfermeira na Guerra do Paraguai. Se dedicou muito, né, a cuidar dos feridos. Tanto é que foi aí uma das primeiras escolas de enfermagem, tem o nome dela e tal, né? Deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam dando nomes extremamente venerados e não lhes aceitar o que digam senão com muita reserva. Então esse textão aí que está correndo é da Ana Justina Neri, né? Ela assina, né? Esse espírito assina com esse nome. Então, você vê, uma época onde um problema de saúde mundial, né? Uma pandemia mundial, chega, é um espírito oportunista, pega o nome de quem? De uma enfermeira famosa, né? Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Então, esses nomes de famosos é como se fosse uma máscara que eles estão usando para não serem vistos. Mas a razão tira essa máscara.
Vamos à análise do corpo do texto. Também se reconhece os bons espíritos pela prudente reserva que guardam sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Então, um espírito superior, um espírito bom, um bom espírito, não ia se dar ao ridículo de trazer umas mensagens que não falam nada com nada, que manda você pegar uma pílula e matar o vírus energético. É ridículo isso. Repugna-lhes desvendar o mal, enquanto que aos espíritos levianos ou malfazejos apraz pô-lo em evidência. O espírito leviano, ele põe em evidência o mal das pessoas. Ele aponta, ele mostra. Ao passo que os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência, não enxergar o mal. Aos maus os maus exageram e sopram a quizânia por meio da insinuação pérfida. Os bons espíritos só prescrevem o bem. Máxima nenhuma, nenhum conselho que se não conformem estritamente com a pura caridade evangélica podem ser obra dos bons espíritos. Ah, mas o espírito lá na mensagem falou que tem que ajudar. Mas aí a hora que você vai olhar, o jeito que ele pediu para você ajudar, não está dentro da pura caridade evangélica. Não saber o que a mão direita faz, o que faz a mão esquerda não saber o que faz a mão direita. Ah, como que eu vou saber? Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, o manual da caridade evangélica. Às vezes eles falam para fazer o bem, mas não está dentro da pura caridade evangélica, como diz, como nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo. Jamais os bons espíritos aconselham senão que seja perfeitamente racional. Perfeitamente racional. Qualquer recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza denuncia um espírito atrasado e, portanto, pouco merecedor de confiança. Ó, esse trecho também está lá na mensagem grandona lá do WhatsApp da Ana Nérila. Suposta, né? Que não, a gente sabe que não é. Repetimos, afastem-se de tudo que forem intuídos como tóxico, doente, destruidor. É muito vago, não faz sentido nenhum essa frase. Lembra, o espírito superior é objetivo, é claro. Não é prolixo. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos ainda se traem por indícios materiais, a cujo respeito ninguém se pode enganar. Se traem por indícios materiais. Essas mensagens, elas supervalorizam a vida material, que é exatamente o que o espírito superior combate. Esses espíritos estão supervalorizando os problemas materiais. Estão supervalorizando a vida material, o apego à vida material. Essa é uma mensagem subliminar que essas mensagens passam. Um apego à vida material. E o espírito superior, ele combate, o espiritismo combate o apego à vida material. Não o desprezo, mas o apego. Uma mensagem dessa, ela traz indícios de apego. Precisamos de qualquer forma resolver esse problema material. Não, o espírito superior ele vai se preocupar em nos ajudar a resolvermos problemas morais. A ação dele sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes, uma agitação febril e convulsiva que destoa da calma e da doçura dos bons espíritos. Então, muitas vezes, esses espíritos, na hora de se manifestarem com os médiuns, eles são bem assim agitados, né? Então, o espírito superior não, o médium sente aquela calma, aquela paz.
E para esses espíritos, não. Um incômodo, né? Questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Eu coloquei só uma aqui, são praticamente 30, mas para a gente ser mais objetivo. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade e inferioridade dos espíritos? Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Acabamos de falar. Eles vão supervalorizar aquilo que é da matéria. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são característicos. Olha aqui o rastro da imperfeição. É só analisar a mensagem que nós vamos identificar o rastro da imperfeição. Somente os espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Numa mensagem dessa de WhatsApp, percebe-se o julgamento apaixonado da situação. O espírito se envolve ali naquelas palavras, apesar de frias. Ele tenta trazer um envolvimento apaixonado para tocar o leitor. O espírito superior não. Ah, então ele é frio? Às vezes sim. Por quê? Porque é desapaixonado. É lógico, é óbvio, é racional. Diferente. Então aqui nós encerramos o nosso estudo sobre a identidade dos espíritos. Eu agradeço a todos que estão assistindo. Voltaremos em breve com outros temas. E deixem aí seus comentários. O feedback é muito importante para nós melhorarmos o nosso trabalho. E também sobre outros tipos de assuntos a serem tratados aqui. Muito obrigado, fiquemos com Deus e até a próxima.